Chegamos no teorema de Laplace, então, que é a estratégia para o cálculo de um determinante de ordem 4 ou mais. Ele serve para ordens menores também, mas para as ordens menores, aquelas técnicas que a gente já viu são um pouco mais simples de se trabalhar. O enunciado desse teorema ele é bem pesado. Ele fala, o determinante, está lá no material escrito de vocês, tá? O determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer por seus respectivos cofatores. Dio mil, que diabo é esse? Bom, fila qualquer. Quando eu falo em fila, significa uma linha ou uma coluna. Então a gente vai escolher uma linha ou uma coluna dessa matriz para ser a nossa referência para a aplicação do teorema, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, a primeira linha. Se eu pegar a primeira linha, a gente aplica aquela lógica. Soma dos produtos dos elementos por seus respectivos cofatores. Vai ser esse elemento 3 multiplicado pelo cofator dele, esse elemento 2 pelo cofator dele, esse cara pelo cofator dele, esse cara pelo cofator dele. Então, o elemento linha 1, coluna 1 pelo cofator 1, 1. Linha 1, coluna 2 pelo cofator 1, 2. Linha 1, coluna 3 pelo cofator 1, 3. Linha 1, coluna 4 pelo cofator 1, 4. E assim sucessivamente, se a matriz for maior. Beleza? Então a gente sempre vai ter que escolher uma dessas filas. Tu pode escolher qualquer uma delas. Se tu escolhesse essa coluna aqui, por exemplo, linha 1, coluna 3 vezes seu cofator, linha 2, coluna 3 vezes seu cofator, linha 3, coluna 3 vezes seu cofator e assim por diante. Então qual que vai ser a sacada? Pega a fila, a linha ou a coluna que tem uma maior quantidade de zero possível, porque isso vai reduzir o trabalho e a quantidade de cofatores que você vai ter que calcular. Então, olhando para essa matriz, a fila com maior número de zeros é a primeira coluna. Então, essa primeira coluna vai ser a nossa referência pelo cálculo. Então, cada um desses elementos vai multiplicar o seu respectivo cofator. Por exemplo, esse cara. Esse cara é o elemento da linha 1, coluna 1. Ele é o elemento A1, 1. Nós vamos multiplicá-lo pelo seu cofator. E aí a gente vai somar com o elemento da linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1, vezes o seu cofator, A2, 1. Aqui é o elemento da linha 3 com a coluna 1, A3, 1, vai multiplicar com o seu cofator, A3, 1. E aqui é o elemento da linha 4, coluna 1, A4, 1, vezes seu respectivo cofator. Então, ao abrir, expandir essa expressão, a gente tem que o elemento A1 é 3, vezes o cofator A1, mais elemento A21, linha 2, coluna 1 é 0, vezes o cofator A21, mais elemento da linha 3, coluna 1 é 4, vezes o cofator, linha 4, coluna 1 é 0, vezes o cofator. 4, 1. Escrevi 3, 1 aqui em cima. Muito bem. Ao ter feito isso, o que a gente tem? A gente tem 0 vezes o A2, 1. Nem preciso calcular esse cofator, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Aqui também, 0 vezes o A4, 1. Nem preciso me preocupar com esses caras. O que eu vou ter que calcular é o Azão 1, 1 e o Azão 3, 1. E o resultado disso daqui depois vai dar o determinante da matriz. Então vamos calcular o Azão 1, 1. Isso aqui é um cofator. Se é um cofator, lembra da formulazinha do cofator. A IJ é menos 1 na I mais J vezes o menor complementar. Então, A11 vai ser menos 1 na 1 mais 1 vezes o menor complementar M11. Isso vai ficar menos 1 ao quadrado vezes menor complementar 1. Menor complementar exclui a linha 1 com a coluna 1. Excluindo a linha 1 com a coluna 1, a gente sobra com um determinante de uma matriz, uma ordem menor. 2, 1, 1. Menos 2, menos 1, 2. 1, 2, 3. Isso fica menos 1 ao quadrado é 1, que multiplica o resultado desse determinante. Como é um determinante de ordem 3, lembra da técnica, duplica as duas primeiras colunas, multiplica os elementos da dp menos da ds. 2 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 6.
Menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. 1 vezes 1 vezes 2 é 2. ds, trocando o sinal desses elementos da diagonal secundária agora. Menos 1, vem para cá mais 1. 8, vem para cá menos 8. Menos 6, vem para cá mais 6. Então isso fica 1 vezes, não vai mudar nada esse 1 vezes, menos 6 com mais 6 já dá para desaparecer. A gente fica só com menos 12. Menos 12 mais 2 dá menos 10. Menos 10 mais 1 dá menos 9. 1 vezes menos 9 é menos 9. Então descobrimos o valor desse cofator A11. É só o primeiro passo para o cálculo desse determinante. Veja que o método agora fica bem mais trabalhoso que o das matrizes 2×2 e 3×3. Temos que calcular também o asão 3,1. Por isso que é importante a gente escolher a fila com maior quantidade de zero. Já pensou? Se esse cara não fosse zero, eu também teria que calcular o asão 2,1. Se não fosse zero, também teria que calcular o asão 3,1. Então, cada vez é mais trabalho para a gente resolver se tu não escolher a fila com uma maior quantidade de zeros. Bora para o asão 4,1. O asão 3,1. É cofator, fórmula, menos 1 na 3 mais 1, vezes o menor complementar 3,1. Menos 1 dá 4. Menor complementar exclui linha 3, coluna 1. Linha 3, linha 3, coluna 1. Sobra a matriz 2, 1, 0. 2 menos 2, 1. 1, 2, 3. É um determinante 3×3, duplica as duas primeiras. Veja que dá trabalho o negócio. 1 menos 2 e 2. Isso vai ficar menos 1 à quarta. É 1 positivo. Menos 4 menos 12. Fazendo mais direto agora. Mais 1. 0. Agora tudo com o sinal trocado. 0. Menos 4. E menos 6. 1 vezes. Dentro do parênteses, menos 4 com menos 6 é menos 10, então é menos 22. Menos 22 mais 1 dá menos 21. 1 vezes isso dá o próprio menos 21. Então temos o valor do cofator A31. Finalmente temos tudo o que a gente precisa para o cálculo do determinante da matriz. O que era? Era 3 vezes o asão 1,1. Então, 3 vezes o resultado do asão 1,1 que a gente calculou sendo menos 9. Mais 0 vezes isso, cancelou, mais 4 vezes asão 3,1. 4 vezes o asão 3,1. E o resultado do asão 3,1 é menos 21. 3 vezes 9, 27, negativo. 4 vezes 21 é menos 84. Menos 27 com menos 84 dá menos 111. Este é o resultado do determinante. Então, esse é o teorema de Laplace, muito mais pesado que os determinantes lá de ordem 2×2 e de 3×3.